Cheguei, torcedor do Fortaleza, com mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Você já está acostumado que a gente traz aqui toda semana muito conteúdo sobre o seu time de coração. Aqui tá liberado o torcedor ser clubista, viu? Então é o seu espaço, é o seu momento. E hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. Quem está acompanhando esse episódio lá pelo YouTube já viu no título, já viu na thumb de quem é que eu tô falando. Mas vou deixar um suspense pra galera que tá acompanhando na rádio, que tá acompanhando na TV Diário. Vou manter a audiência nesse começo, viu, Alexandre? Tô aqui com o Alexandre Mota também, que também é muito especial, está aqui ao meu lado. Ale, muito obrigada por aceitar o convite de participar mais uma vez aqui do nosso Fortaleza Cast, em um dia que a gente tem muita coisa pra falar com o convidado de hoje. Exatamente, Marta. Um prazer falar contigo, com toda a nação tricolor, né, que vai estar acompanhando esse episódio. Um episódio, Marta, muito especial, porque a gente fala com alguém que conhece minuciosamente o Fortaleza. Sim. Fez parte de um processo histórico, né, envolvido o departamento de futebol, envolvido a resultados. E veja bem, eu acho que ele está completando todos os ciclos que algum torcedor poderia fazer, porque agora está ocupando uma cadeira especial lá no PC. Uma cadeira alta, mais alta, digamos assim, hoje em dia lá no PC, que é o presidente do clube, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, que o torcedor já conhece muito bem, o torcedor já viu ele várias vezes, como o Alexandre citou, seja como diretor de futebol, vice-presidente, o braço direito ali do Marcelo Paes, como o próprio Paes sempre faz questão de pontuar. Então é um cara que está desde o início nessa remontada, nessa construção, nesse crescimento que a gente vê do Fortaleza e hoje como presidente. Tem muita coisa nova, Alex, que a gente tem que tratar aqui nesse podcast. A gente vai relembrar também um pouquinho da sua trajetória, falar sobre vários assuntos pertinentes também para o momento que o Fortaleza vive. E eu quero agradecer demais por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Inclusive, o primeiro podcast do ano era para ter sido com o Alex, mas infelizmente aconteceram alguns imprevistos Isso. aí. Ele gentilmente remarcou e deu tudo certo. E ele está aqui no dia de hoje para a gente falar muito sobre o Fortaleza. Alex, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui no nosso Fortaleza Cast. Obrigado, Martinha. Obrigado, Alexandre. Fico muito honrado de vir aqui no podcast. Sou um espectador assíduo do podcast, vi todos os capítulos, né, do podcast de vocês. Fico muito feliz de particularmente estar dividindo aqui com vocês esse momento, porque vocês são dois profissionais da imprensa que a gente, né, dentro do convívio, ao longo aí de 4 anos aí, mais vinculado ao futebol, conhece e eu respeito tanto, né? Tanto a Marta, uma grande repórter, o Alexandre também um grande jornalista. Então, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui e a gente poder bater um papo sobre aquilo que a gente mais ama, que é o Fortaleza. É isso aí. O Alex, o torcedor, como eu falei, já conhece, sabe que ele é torcedor do Fortaleza também, desde criancinha. Então, ninguém É. melhor para estar aqui e conversar com o torcedor, conversar com a gente, do que o Alex, que hoje é Marta, só presidente do falar uma clube. coisa, o Alexandre Claro. fez uma observação que é verdade. Todos os ciclos de um torcedor eu fiz. Eu cheguei ao clube primeiro com aquela carteirinha de sócio para frequentar a arquibancada, depois a área premium do Castelão, depois de sócio proprietário, depois sócio proprietário conselheiro, depois de conselheiro assessor da presidência, depois diretor de futebol, depois vice-presidente e agora presidente da associação. Então, realmente, o Alexandre falou, isso me veio à cabeça, foram todos os ciclos. Então, nada melhor É, do que porque eu estava tentando pensar justamente nisso, né? Todas as etapas, e Isso. realmente completou-se tudo agora, né? É, exatamente. E, Alex, a gente começa aqui o papo de hoje. Eu acho que não tem como ser diferente no Uhum, momento que o Fortaleza vive, estando em evidência por um claro. motivo triste, que foi o Sim. atentado que aconteceu ao ônibus do clube no jogo contra o Sport em Recife. A Uhum. gente fez o último Fortaleza Cast tratando sobre o assunto, falando sobre punição, os próximos passos. Você está muito assíduo nesse tema. A gente Uhum. vê, quem acompanha nas redes Sim, sociais, vê diariamente. diariamente você está lá cobrando, está se posicionando sobre isso. E como advogado também, é um Uhum. cara que tem ainda mais respaldo para falar sobre os próximos passos, sobre o que é que Isso, está acontecendo. Mas antes, Alex, eu queria saber onde você estava quando tudo aconteceu. Você certo, estava lá no ônibus? perfeito, Você não estava em certo. Recife? Como você recebeu essa notícia? Pronto, perfeito. Até para o torcedor entender. A Copa do Nordeste, ela faculta para cada equipe que jogue fora de casa 26 passagens, né, aéreas para poder jogar. É um número bem mais limitado até do que o Campeonato Uhum. Brasileiro.
E aí nós temos lá uma combinação internamente no clube de que a gente faz rodízio, né, entre os diretores que vão nas partidas. Então, por exemplo, eu fui na do Carnaval, lá de Maceió, CRB. Então, eu Isso, estava lá. perfeito. E aí a gente fez o rodízio, já no jogo contra o Sport eu não estava, para que outros colegas pudessem ir, né? Então, eu não estava, realmente foi um susto muito grande, né? Eu acordei com muitas mensagens de todo mundo querendo saber se a gente está bem, algumas pessoas querendo saber se a gente estava lá, né? Mas eu não estava e lamento não ter estado, porque eu queria, logicamente, estar ali para ajudar, para poder ser, de repente, mais uma voz de firmeza ali. Mas a gente estava muito bem representado, né? O Marcelo, o Bruno, o Daniel de Paula Pessoa, o Júlio Manso, todos eles se dividiram rapidamente ali e já fizeram a coisa da melhor maneira possível. Mas já em seguida a gente acorda com um choque e a gente passa a refletir, Marta, se o futebol brasileiro ele está indo mesmo para onde a gente quer, né? Eu percebo muito, Alexandre, muita gente indignada porque o Brasil hoje não está nem entre as 10 melhores seleções do mundo, na minha opinião, né? E a gente desassocia com o que acontece no futebol. Só que isso está diretamente ligado, né? O que está acontecendo, essa cultura de violência, essa cultura de intolerância e a incapacidade do futebol brasileiro de dar o próximo passo. Mas por que é que isso acontece? Será que falta empatia para todo mundo entender que a evolução é o caminho? Não é porque o Fortaleza agora foi o atingido, não. A questão é, os clubes precisam, para fazer o futebol brasileiro evoluir, não só os clubes, mas as entidades, cortar na própria carne. Quando necessário, cortar na própria carne. E essa nossa gestão, que eu tenho muito orgulho de falar, que estou ao lado do Marcelo para o que ele precisar, essa gestão corta na carne. Essa gestão rompeu relações com a torcida organizada no ano passado, como até recentemente o Marcelo se referiu num programa aí, a gente estava conversando com o Yuri Romão. Esse clube não tolera esse tipo de situação. E a grande questão a ser discutida é: vai haver esse senso de empatia que permita o futebol brasileiro evoluir? Ou nós vamos simplesmente viver das notas de repúdio, que são superficiais, que no outro dia já tem uma outra manchete de jornal e já passou, e nós vamos continuar nesse conto de fadas, de que o futebol brasileiro ele é a camisa amarela que chega na Copa, se impõe e vai ganhar de todo mundo. Já tem um tempo que não é assim. É verdade. Você falou aí sobre a relação com as torcidas organizadas. Sim, E só para você poderia aprofundar um pouco mais sobre a relação hoje do Fortaleza com as claro, organizadas, porque claro. isso entrou em questão, né, Sim, recentemente, sim, e a gente viu que depois que o Fortaleza fez essa medida mais sim. dura, pelo menos não me recordo de ter tido algum Não, caso não, depois disso. não. Mas hoje, a relação do Fortaleza com as organizadas, ela melhorou? Ela teve Perfeito. uma reaproximação? Perfeito. Como sabem, né, havia um problema aí entre duas torcidas organizadas do clube. O Marcelo conduziu muito bem a questão da conversa, do diálogo. Eu mesmo já tive presente em várias conversas entre eles para tentar mediar uma solução pacífica. E no começo desse ano, salvo engano, um dia antes da temporada iniciar, foi um dia antes do Jogo do Horizonte, salvo engano, houve uma reunião ali, né, onde ambos os lados chegaram a um consenso de que deveriam repensar as condutas, né, que vinham tendo e todos ali selaram uma situação, né, de respeito mútuo, né? Então, hoje a gente tem vamos dizer assim, uma relação mediada. Eu não vou dizer para você que nós temos a mesma situação que era antes, não temos. Houve um rompimento institucional, mas hoje nós temos uma relação bem mediada, onde eles se comprometeram a dialogar, né? Então, esse é o grande ponto, é o clube ser o protagonista e dizer, vocês existem em razão de mim, então as regras são as nossas, né? E isso é muito importante, ter esse controle. E eu acredito que o Fortaleza está caminhando nesse sentido. Mas não só isso, não só essa Uhum. questão que eu acho que é interessante nessa relação de evolução, mas também a necessidade de nós revermos a legislação, tanto punitiva, legislação criminal ao CPF, e aí eu sou professor de processo penal, tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre o tema de que há um pouco de flexibilidade demais, os processos são um pouco lentos. Isso tudo no futebol, que é um fenômeno dinâmico, ele exige um pouco mais de presteza, né, nesse tipo de resposta. E não só na punição do CPF, mas também repensar um pouco sobre como é que a gente pode fazer com que os clubes se importem mais com essas situações, em evitar essas situações. A Conmebol, por exemplo, a legislação da Conmebol, ela faz com que o clube mandante seja responsável pela segurança do visitante da hora que ele pousa até a hora que ele voa. Durante todo o tempo, a responsabilidade é do mandante. Digo isso, Alexandre, porque como a gente está muito envolvido na operação de jogo de Libertadores e de Sul-Americana recentemente,
O clube tem que se virar, fazer contato com a polícia, olha como é que tá, a escolta tá boa, o trajeto, vocês vão para onde? Eles vão treinar onde? Vamos botar num lugar mais seguro o trajeto. Tudo isso o clube sabe que precisa ter uma preocupação a mais, porque pode ser punido pela a regulamentação da Conmebol. E o questionamento que eu faço, os clubes brasileiros não são loucos para assinar aquele caderninho da Conmebol dizendo que vão participar e vão aceitar as regras? Todo mundo é louco por aquilo e ninguém reclama. É uma legislação desportiva bem mais rigorosa. Por que não a Confederação Brasileira de Futebol adotar regulamentações mais rígidas, colocando o clube num papel central de responsabilidade? Aí ele vai se preocupar em ser o protagonista dessa relação com a torcida organizada. Aí não vai ser só aquela situação de que, eventualmente, e eu volto a falar, eu falo aqui de peito aberto como alguém que está preocupado com a evolução do futebol brasileiro, ainda que tem que cortar na própria carne. Porque se a lei torna mais rígida, um dia somos nós que Sim. poderemos sofrer esse tipo de represália. Mas o certo é o certo e o errado é o errado. A pergunta é: nós vamos deixar de andar pelo caminho certo porque um dia no futuro eu posso estar no banco do réu? Não, não penso assim, né? Acho que a gente precisa sempre optar pela porta estreita, mas a que vai nos trazer uma coisa melhor. Eu costumo pensar, né, que para uma lei mudar, e aí é o processo histórico, alguém precisa ser o primeiro a ser punido. É o processo de evolução, né, Claro. da legislação no ambiente social e também no ambiente desportivo. Uhum. E pela sua explanação, acho que você concorda que os clubes precisam ser responsabilizados. Precisam ser trazidos mais ao centro do debate para que eles cuidem melhor dessas relações, E eu com as que organizadas, eventualmente. E entendendo você também como uma pessoa muito influente dentro do ambiente esportivo, como é que você pensa que isso pode acontecer? A gente viu muitos discursos, né? Uhum. E é evidente que a gente não está aqui para dizer qual é a punição que alguém deve tomar, Claro, claro. mas fazer a análise de que, poxa, se você não se responsabiliza, se apenas o CPF é o indicado, a gente está vendo que essa medida em si ela já não funciona mais. Tivemos inúmeros casos em que Sim. os marginais, os bandidos, os criminosos que contra o Fortaleza não só tentaram, mas de fato tentaram matar o elenco e diretores do clube Uhum. através de uma bomba e de pedradas, não aconteceu nada. E isso já aconteceu em casos anteriores. Claro. Então, é evidente, analisando essa conjuntura toda, que os clubes precisam ser responsabilizados. Mas de que forma você acha que isso pode acontecer? Veja só, aí nós vamos entrar num outro desafio, que é o elo de empatia que exista entre os clubes no futebol brasileiro. Mas não é o elo de empatia superficial, de solidariedade superficial que se faz na nota de repúdio. É um elo de empatia orgânico. Esses clubes precisam entender que não existe outra maneira de evoluir se não for através de mudanças mesmo de patamar, como, por exemplo, patamar legislativo, patamar regulamentar. E isso pode ser discutido, por exemplo, no próximo Congresso Técnico da CBF. Será que eles vão colocar essas regras endurecedoras, como se aplica lá com o Conmebol, também nas competições CBF? Os clubes vão estar lá e vão votar, né? Às vezes a gente só tem um espaço de voz porque essa situação aconteceu com Fortaleza. Mas e aí? Para onde é que o Brasil quer caminhar com o seu futebol? E quando eu falo, aí a minha preocupação, quando eu falo sobre o elo de empatia orgânico, a gente passa também a se questionar outras situações em que esse elo foi exigido. Por exemplo, essa discussão entre os grupos, os blocos de clubes sobre a venda dos direitos de Sim. transmissão e sobre a formação da liga. Será que existe um elo orgânico mesmo de empatia para dizer vamos todos tornar o futebol brasileiro um produto mais atrativo pelo equilíbrio de receitas? O que é que vocês acham? Tá vendo isso aí? Está vendo dois blocos, né, que estão aí. Cada vez mais separados, É né? complicado. E isso diz muito sobre a ideia de empatia, que eu estou questionando e que eu acho que é importante para que a gente possa evoluir a legislação e tornar mais rigorosa. E quando a gente fala de empatia também, né, Legislação, quando eu falo, é regulamentação, é nível CBF. Sim. quando eu acho que a gente fala também com relação à empatia, a gente teve nos últimos dias, né, falas do presidente do esporte, o Yuri Romão, e ficou muito claro, pelo menos no discurso dele, de que a única preocupação nesse momento é o esporte não ser penalizado. Eu acho que há um distanciamento com relação a tentar entender o que aconteceu. E aí eu vou aproveitar para te perguntar, se em algum momento o esporte, qual foi o suporte que o esporte deu ao Fortaleza? Tentou entrar em contato com vocês? Tentou ter mais celeridade com relação a medidas a serem adotadas? Ou vocês acham, na sua avaliação, Uhum. Alex, que há ainda de fato um ambiente muito en passant, pouca tomada de Não, decisão? o presidente Yuri Romão esteve no hospital com os nossos representantes de diretoria, com os nossos atletas, ficaram lá, salvo engano, até 5:30 da manhã, prestando toda o auxílio, que eu acho que é uma questão humana, né? É mais do que institucional, é uma questão humana mesmo, né?
mas eu tenho ouvido falar, inclusive também tomei ciência pela entrevista recente, de que ele tem feito alguns movimentos lá nos órgãos pernambucanos, buscando a punição ou buscando eventualmente a estruturação de uma vara para punir os crimes de ódio no esporte dentro do âmbito do crime organizado. Todas essas são vamos dizer assim, ações válidas do ponto de vista judicial para a punição do CPF. Mas eu acho que realmente essa discussão tem que ser levada a um âmbito um pouquinho mais amplo. Não apenas na questão, obviamente, as questões legislativas processuais penais, que eu acho muito importante, né, de serem tomadas para que o CPF efetivamente seja punido e essa punição afaste esse tipo de gente do estádio, mas também para trazer a responsabilidade às entidades, os clubes que sejam necessários, né? Porque eu tenho certeza absoluta que vendo um episódio de violência ninguém quer lavar as mãos, né? Eu tenho certeza absoluta que, do ponto de vista moral, né, não existe ninguém que queira lavar as mãos diante de uma situação triste, como a gente viu aí, e que não foi a primeira vez, né? Alex, e você falou muito sobre empatia, né? Sim. No momento que tudo aconteceu, a gente viu muitos clubes se manifestando, dando apoio ao Fortaleza, mas você acha que essa empatia poderia ter sido maior, dos clubes de fato chegarem ao Fortaleza e estamos juntos, a gente vai fazer o que for Eu preciso? acho que ainda está em tempo, Marta, de haver essa empatia maior. Eu acho que a gente está aí diariamente cobrando sobre a questão investigativa, né, a Polícia Civil do Pernambuco, e deixar claro aí do ponto de vista agora técnico, né? O inquérito policial é um ato, que é o ato investigativo, é um ato sigiloso. Então, obviamente que eles estão conduzindo as diligências dentro de um sigilo, mas a gente espera uma resposta, né? O torcedor ele fica muito impactado em saber que uma pessoa arremessa uma bomba num ônibus com coletividade de pessoas e ela pode ir depor e depois sair como se nada tivesse acontecido. Esse é o procedimento das prisões processuais. Se o sujeito não é preso em flagrante delito, ou seja, na prática do crime ou logo após o cometimento, imediatamente após, ele se apresenta com um advogado, não pode ser flagranteado naquele momento, porque já passaram horas ou dias ou semanas, e aí o delegado precisa representar junto ao juiz por um pedido de prisão preventiva ou temporária para que esse sujeito vá à cárcere, né? Mas o torcedor não entende isso, né? Essa questão legislativa, mas é uma questão um pouco incompreensível. O que eu quero chamar a atenção é de que quando uma pessoa arremessa uma bomba dentro de um ônibus num cenário normal, é inquestionável que aquela pessoa assumiu o risco consciente de causar mortes. Você está jogando uma bomba dentro de um ônibus. Você pode explodir o ônibus se aquilo ali acertar o reservatório de combustível, né? Então, isso tudo precisa ser realmente tratado com muita seriedade. Nós não podemos revestir de banalidade o futebol de dizer, ah, não, é coisa de torcida organizada. A gente não pode relativizar isso. É um crime e precisa ser tratado com a mesma seriedade e com especificidade, inclusive. Alex, você falou já que não estava no ônibus quando Não, tudo aconteceu, mas quando você encontrou no dia que a sim, delegação voltou, teve algum relato que você claro. ficou mais comovido, que Uhum, se sentiu mais mesmo na posição que você é de presidente do Fortaleza? Por exemplo, o Escobar foi uhum, muito ferido, uhum. o Tite vai ficar um bom período fora dos gramados. Qual o relato assim que você tocou mais, claro que todos, né, porque todo mundo que viveu aquilo Foi dali é muito um um terror, choque é um muito horror, grande, né? foi cena de guerra, como o próprio Tinga falou. Mas teve um específico que você possa destacar pra gente? Eu posso dizer para você, Marta, que assim, eu como torcedor do clube, eu tenho os meus atletas como meus irmãos. Quando a gente vê aquilo que aconteceu ali, aquilo não tem como deixar de mexer com você. Eu fiz questão de no dia seguinte, né, quando houve a representação, de ser um dos primeiros a chegar ali para prestar toda a assistência a quem estava entrando. Houve o exame de corpo de delito feito pela PFOS, eu acompanhei o exame de corpo de delito. Acompanhei a tomada de depoimento deles por videoconferência junto à Polícia Civil do Pernambuco. E estive do lado ali conversando, tentando entender, acolhendo, porque o mais importante também é você acolher, você ouvir, né? Entender o que é que aquela pessoa está sentindo e você acolher aquilo que ela está passando no sofrimento e não rebater ou minimizar. Então, Fortaleza é um clube muito humano. Fiz questão de conversar com todos eles, ouvir o relato de todos eles antes do depoimento oficial, entender como é que eles estavam e tal. E realmente é uma situação muito complicada, né? A PFOS atestou ali que uma das lesões, por 1,5 cm, não atingiu uma área do crânio de um atleta que é desprotegida, a área do pitério. 1,5 cm. A gente está falando entre a vida e a morte de uma pessoa por 1,5 cm. Outro atleta, por 3 centímetros, não houve também uma lesão que poderia ter levado a óbito.
Então, gente, nós passamos um grande livramento, enorme. Aquilo que aconteceu ali poderia ter acontecido a morte. Não aconteceu, não acredito no acaso, foi porque a mão de Deus protegeu e realmente livrou a gente de um episódio muito mais triste, mas a mancha fica. E os relatos são os mais terríveis possível, né? A gente teve ali atletas falando pra gente que estavam nos seus celulares, voltando do trabalho normal, com seu fone ouvindo sua música, de repente até com o olho fechado, descansando, depois de uma partida de futebol, e de repente sangue, explosão, vidro, pedra, né? Atletas, colegas gritando de dor, porque houve também lesões de queimadura, né, por conta da bomba, não apenas por conta de pedra, de explosivo, por conta da bomba, lesões de queimadura. Então, assim, isso tudo mexe muito com o psicológico, né, dos atletas. A gente está tendo um cuidado muito grande para que isso não afete a sequência, né? Mas é uma experiência chamada estresse pós-traumático que faz com que você reviva a experiência que você teve, a experiência negativa, todas as vezes que você está num ambiente parecido. E esses caras vão passar por dentro de torcida organizada adversária várias vezes durante o ano, vão estar naquele mesmo ambiente de ônibus, de batida no ônibus. Isso tudo afeta, né? E a gente precisa dar a cada coisa a importância que ela tem, principalmente quando fala sobre a integridade física e psicológica de atletas de alto rendimento. Todo mundo tem seus traumas, né? Tem suas cicatrizes. Eu acho que quando você vivencia um episódio desses, é muito subjetivo como cada um vai lidar. Claro. Mas a gente teve um caso, né, dentro do Fortaleza, foi do Thiago Galhardo, Uhum. que até chamou muita atenção. Acho que a forma como ele expôs tudo trouxe também um pouco de luz para aquele tema, o tema que você está citando aí, né, de saúde mental, também Isso, de Sim. como lidar com isso. E eu queria saber também como vocês receberam, né, claro. esse pedido do Thiago Galhardo e como é que está sendo o processo hoje. É assim, a saúde mental ela é uma coisa que, novamente, o brasileiro não pode encarar só de maneira superficial, é igual a nota de repúdio. Ah, chegar no Setembro Amarelo, a gente fala aí sobre isso. O brasileiro ele tem que aprender a tratar os assuntos com a profundidade que o assunto exige. Então, a saúde mental ela é algo muito importante, principalmente para um atleta de alto rendimento. O mental é fundamental para a decisão de um jogo de futebol, o desempenho de um time na temporada. E a gente busca trabalhar isso através de, como vocês sabem, várias iniciativas humanas, de ouvir, de acolher a família, de ter o jogador perto da gente. E quando você falou, Alexandre, sobre essa situação do Galhardo, eu fiz um comentário que resumiu, eu fiz um comentário na postagem dele que resumiu um pouquinho o que o clube pensa. Eu lembrei, você veio a esse clube no momento em que o clube estava num momento difícil e nós demos a volta por cima juntos. Dessa vez é você quem precisa de ajuda e o clube estará lado a lado contigo. Então é mais ou menos isso. A gente tem que ter essa semente da gratidão. O Galhardo é um grande cara. Em 2022 veio para cá com o time na última posição, foi um líder daquela retomada. A continuação desse projeto depende desse reconhecimento, né? De ter comprado as nossas ações em baixa, como dizem, né? Mas ele veio para cá, esteve com a gente na dificuldade, superou. Nós estamos com ele na dificuldade e vamos superar. Ele vai vir bem, é um cara que sempre tem um sorriso, sempre trata bem todos os funcionários, sempre está envolvido nas ações de caridade do Bem Tricolor. Então, um grande cara que precisa da nossa compreensão nesse momento de dificuldade de saúde mental e ele vai dar a volta por cima. Alex, logo após o ocorrido, acho que no dia seguinte, se eu não me engano, você fez uma postagem também no Isso. Instagram e colocou várias medidas que o Fortaleza ia entrar para tentar resolver. Entre elas estava interditar a Arena Pernambuco. Aham, Tá em processo essa questão? Como que está acontecendo esse perfeito. processo? Em que pé anda Tá. essa questão da Arena Vou explicar Pernambuco? para você. O STJD, que é o tribunal que julga as causas desportivas, ele tem uma procuradoria. O procurador é como se fosse o promotor. Ele é quem inicia as ações para que esse tribunal julgue. Então, o clube, como parte, ele formula uma notícia de infração, dizendo: ó, houve o descumprimento de tal artigo. Peça, ou então apure e processe a situação da maneira que você entender. Eu, como clube, não posso dizer o que o promotor vai fazer, o Eu tô só me procurador, no caso. reportando, né? Eu Sim. reporto a notícia de infração. Então, o clube reportou a notícia de infração. A Federação Cearense, gostaria de fazer o registro aqui, é o brilhante doutor Eugênio Vasques, que é o advogado da Federação Cearense, também apresentou uma comunicação, uma manifestação à Procuradoria do STJD, exigindo essas medidas, né? Não só medidas que apurem eventual necessidade de interdição da arena, porque eu vou ser sincero com vocês, turma. Eu estava na final da Copa do Nordeste 2022, a gente saiu daquela Arena Pernambuco, o jogo terminou 11h30 da noite, a gente saiu 2h30 da manhã de lá, por conta dos acessos que são absolutamente
estranhos, complicados, e eu havia comentado com meu pai 2 horas antes do jogo, jantando com ele, eu estava aqui em Fortaleza, eu dizia, pai, eu nunca estive num local com um acesso tão complicado como aquele estádio da Arena Que é Pernambuco. alvo de crítica até dos torcedores de lá, né? É muito complicado, principalmente para quem é visitante, para poder ter essa fluidez. Então, de qualquer maneira, a gente fez a menção ao Sim. estádio, né? Nós fizemos a menção também à necessidade de responsabilizar eventuais outros partícipes do que foi gerado ao Fortaleza. E estamos aguardando agora o processamento normal. O torcedor fique tranquilo que o encaminhamento já foi feito, que tinha sido feito, tinha sido falado por mim na postagem. E Alex, desculpa, Alexandre, pode ir. Não, mas como uma pessoa que é fora do ambiente Claro, jurídico, né, a claro. gente fica muito com a sensação de impunidade. Isso é E eu verdade. ia te perguntar sobre essa ótica, né? Para além dessa medida, o clube também se reportou a muitas entidades de segurança. Queria saber, Isso. vocês estão recebendo alguma atualização do ambiente Estamos. investigativo? Como é que está esse processo? E se você também tem esse sentimento, né? Que acho que o torcedor do Fortaleza nutre muito hoje. Uhum. Poxa, nada aconteceu. Parece É, que só o Fortaleza, de fato, é o penalizado em todas as óticas claro. sobre esse atentado. Eu costumo, sou professor de processo penal na Universidade Federal do Ceará, e eu costumo debater muito com os alunos isso, essa inconformação com o sentimento de impunidade que o sistema de leis tem. Nós temos que defender o sistema de leis que existem no Brasil. Mas você tem razão sobre essa sua percepção, Alexandre. A gente precisa, eu estou em contato diário com as autoridades, né, que estão eventualmente conduzindo a investigação. Não vou descansar nem um dia sequer, né? No meu Instagram, o pessoal brinca que eu estou fazendo a contagem. 5 dias sem respostas e sem prisões. 6 dias sem respostas e sem prisões. 7 dias sem respostas e sem prisões. E eu não vou abrir mão de acompanhar todo o desenrolar e ver quais são as punições que vão efetivamente acontecer nesse sentido, né? A torcida pode ficar tranquila que eu volto a dizer, tem ali um torcedor mesmo, né, ali à frente, e eu não vou abrir mão para nada, nem um centímetro. Agora, esse sentimento eu entendo, compartilho do nosso torcedor, e é por isso que a gente propõe uma evolução, seja legislativa para punir o CPF, seja regulamentar para colocar os clubes um pouco mais ao centro dessa responsabilidade e que assim eles cuidem mais das relações com os organizados, o que é que elas têm feito. Isso tudo precisa ser feito. Então, só para a gente encerrar esse tema, Claro, só para esclarecer um pouquinho, mas o Fortaleza está recebendo está diariamente, acompanhando. Isso, acompanhando com a polícia de Recife. perfeito, Jogadores deram perfeito. depoimento, você já falou, Exato. tudo isso foi Existem, colhido. existem outras pessoas que já depuseram, como eu falei, o inquérito policial é um ato sigiloso, discricionário, unilateral da Polícia Investigativa, mas nós temos acompanhado bastante e eles estão tomando depoimentos ainda. Lógico que a sensação de impunidade pela não prisão de uma tentativa de homicídio contra 40 pessoas em concurso material de crimes, concurso formal de crimes, realmente é uma situação bem triste, né? Mas nós seguimos aí. Não vamos baixar a cabeça, não. E os comentários que a gente sempre recebe no Instagram pô, presidente, desista, não vai dar em nada. E eu sempre respondo assim: nós temos duas opções: largar ou lutar. Eu vou lutar. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou lutar. Pode ter certeza que eu vou até o final por justiça nessa situação. Até porque a gente já viu tantos casos que caíram no esquecimento, que de Isso. fato não deram em nada, e é uma tecla que a gente está batendo aqui também na nossa programação. O Antero todo dia fala: se for preciso falar 3.000 vezes desse Uhum. assunto, a gente vai falar E e a assim, gente vai expor. só para deixar claro, Marta, a impunidade é sempre a semente do próximo crime. Exatamente. Quando você não pune, não dá o exemplo, né, a chamada função preventiva geral da punição. Todo mundo saber que se fizer, ó, o que é que aconteceu aqui com né, com essa pessoa. Se não houver essa situação, realmente a gente está se preparando para outra tragédia que pode levar à morte de um pai de família. Me cortou o coração ver a Bela, filha do Dudu, perguntando Sim. ali se ele tinha se machucado no trabalho. Porque somos nós que levamos aquelas pessoas ali para trabalhar. Nós É, temos uma responsabilidade com eles e com a família deles. foi de fato um vídeo muito Muito tocante, forte, né? muito forte. Uma simples pergunta de uma criança, a inocência de uma criança de ver. E eu vi um depoimento do Dudu também, numa entrevista que ele deu pro Fantástico, a gente teve acesso aqui, que ele falou que a filha dele ficou até um pouco que via ele cheio de Ficou ferimentos e ficava receosa, né? receosa de se aproximar, É, de meio que aquela coisa, esse é meu pai mesmo, ele é. tá cheio, todo ferido e tal. Então é muito triste ter uma consequência do cara estava trabalhando e existir tudo isso, e a gente espera de fato que pela gente, vamos continuar batendo nessa Nós tecla e também. que o Fortaleza consiga, de fato, eh,
medidas mais duras e Isso. que a punição, nesse caso, ela finalmente aconteça. Como eu disse, encerrando esse tema que não tinha como a gente não tocar, mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre Claro. o futebol, sobre bola rolando, porque o calendário segue, né? A gente viu que o máximo que o Fortaleza poderia ter feito aconteceu, que foi adiar alguns jogos, enfim. Mas, Alex, tem outro assunto que o torcedor também pergunta muito, e que a gente sabe que você também está muito envolvido, que é o caso do Lucero, do Certo. Transferban. Uhum. Vai acontecer agora em março as As audiências. audiências. Exatamente. Você já explicou que vão ser colhidos novamente Os depoimentos depoimentos. de todos os lados e Perfeito. que depois vai Isso. chegar a decisão, né? Perfeito. Não vai ser um julgamento de fato. Uhum. Queria saber de você se antes de tudo isso, o Fortaleza tentou um acordo com o Uhum. Colo-Colo, se Uhum. houve uma conversa, um diálogo entre os clubes para que, Uhum. de fato, não precisasse chegar a esse momento. Assim, Marta, sobre a situação do julgamento em si, tem situações que a gente não pode comentar, até porque podem ter consequências jurídicas, né, dentro do processo e tudo mais. Fortaleza tomou todas as medidas possíveis, né, para solucionar essa situação, deixando claro que o que a gente está discutindo é uma cláusula de um contrato, a interpretação de uma cláusula de um contrato. É isso. É um texto. Tudo isso, vamos dizer assim, o objeto central de tudo isso é a discussão sobre uma cláusula de um contrato, né? Sobre saber se ele estava dentro de uma situação de free agency, né? Uma situação de liberação, Sim. mediante o pagamento de uma cláusula de buyout, que obviamente Fortaleza tem todo o apoio jurídico, nossa assessoria jurídica ah, na época e segue, né, muito convicta, né, do teor da cláusula, e nós vamos discutir no julgamento basicamente isso, na verdade nas audiências, né, Isso. vão ser feitas as oitivas de testemunha, eu estarei pessoalmente lá, presencialmente, faço questão, representando o clube, estar lá, e o torcedor fique tranquilo que nós temos uma ótima assessoria, nós temos uma convicção forte sobre o assunto, e obviamente eu volto a dizer, detalhes do processo, de procedimentos, a gente evita comentar, porque as coisas acontecem nos autos, mas Fortaleza está muito tranquilo em relação ao procedimento que vai ter agora a partir do dia 14 e 15 de março, né? Vai ser no Peru. Sim, Se inicia no dia 14, Marta, só para poder também o torcedor ficar ciente, eu não sei se vocês têm essa informação, Uhum. mas em que momento deve ter uma resolução ou uma definição Não, sobre o que não acontece? Não existe. há um É como um prazo. processo normal. Você tem uma audiência, você não tem um prazo para que o juiz tenha que sentenciar, né? Não existe. Então, o que vai acontecer são as audiências e aí vai se aguardar a decisão da Corte Arbitral do Esporte. Por que que eu pergunto isso? Porque posteriormente, a próxima semana, a gente encerra a primeira janela de transferências, Uhum. né? sim. Há, dentro da argumentação do Colo-Colo, a tentativa de ter, de fato, um impedimento que o Sim, Fortaleza possa contratar novos claro. jogadores, e E aí o que você o tem uma Luceiro jogue também. e você tem uma nova janela só em julho, né. Uhum. Então, a depender da resolução, se isso não sai e a nova janela está em vigor, o Fortaleza poderia contratar também na outra Sim, sem janela. sombra de dúvida. O Fortaleza, inclusive, está sob uma liminar dada pelo próprio CAIS, né, que analisando, vamos dizer assim, o fumus boniuris, que é a plausibilidade do direito alegado, e o periculum in mora, que é o perigo da demora de não dar essa liminar, Fortaleza está sob autorização para continuar se movimentando normalmente no mercado. Alex, outra situação também, a gente sabe que você ainda está muito envolvido dentro do departamento de Sim. futebol, uma coisa que o Paes fez questão também de manter. Uhum. Eh, o Paes falou no final do ano passado, no começo desse ano também, várias vezes, que achava que os dois centroavantes estava suficiente, que Uhum. não precisaria de mais um Uhum. centroavante. E a gente tem informação de que o Fortaleza Uhum. busca ainda o centroavante agora. No finalzinho da janela, está de olho para trazer um centroavante no Uhum. mercado. Não tem nenhuma relação com esse caso do Lucero, com alguma coisa nesse Não, é uma sentido? relação mesmo de característica, né, de propósito de jogo. Nós tínhamos 3 noves no ano passado, né, a gente Sim. tinha Silvio Romero, Thiago Galhardo e Lucero, então é mais uma questão mesmo de complementaridade de características, não só nessa posição, mas o Fortaleza está sempre aberto no mercado para ver novas situações, mas não tem nada a ver, realmente pensando muito mais em ter os 3 noves como nós tínhamos ano passado, de repente ter uma complementaridade de característica, mas em relação a isso propriamente. E existiu mesmo essa conversa com Vargas? Aí eu não posso mencionar nomes, porque a partir do momento que a gente flagranteia o nome, o mercado ele está muito violento, né? E aí, assim, a gente tem que tomar muito cuidado sobre eventuais pistas que a gente dá, né?
mercado de SAF, que tem uma competição, uma capacidade de pagamento muito maior do que um clube equilibrado como o nosso, e nós não vamos fazer loucura, né? Fortaleza está cuidando muito bem dessa parte financeira. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não abrir. Eu sei, entendo demais a questão da imprensa, de realmente ter alguma coisa para veicular e tal, mas eu prefiro nesse momento me resguardar, né? E assim, o Bruno e o Marcelo que estão mais à frente aí, eles, do ponto de vista operacional, eles estão tratando da coisa da melhor maneira possível. E ainda sobre o mercado, o Alex, a gente fala que já falou aqui um pouquinho sobre o interesse de trazer um 9, né? Uhum, Também um cara lá para defesa, um lateral esquerdo uhum, talvez, mas e ofertas? O uhum, Fortaleza tem recebido ofertas dos jogadores que estão no elenco? Vocês uhum. receberam alguma coisa Não, assim? até agora não recebemos nada, não. Nenhuma proposta oficial, nem nada. Nem Então, sondagem, não, nem. não. Então, eu acredito que a gente vai ter aí o encerramento da janela sem movimentações, do ponto de vista de saídas, né? Tão E, mais tranquilo, né? É, eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que a gente vai ter. e a gente fala hoje você na função de presidente, Sim, mas durante o seu processo dentro do departamento de futebol, sim. acho que você foi fundamental para o Fortaleza olhar mais para o mercado sul-americano. Uhum, Isso se tornou evidente, se tornou uma marca do seu período também uhum, dentro desse processo. E hoje a gente vê o Fortaleza muito presente, né, com estrangeiros, não uhum. só a Colônia, a Argentina, desde a Claro, comissão técnica, claro. mas também a busca por outros profissionais, né? Tem jogadores de diversas nacionalidades. E eu ia te perguntar sobre essa ótica. Isso, de fato, né? Mesmo você hoje sendo presidente, e até já tocou aqui que há outras pessoas mais próximas ao mercado, você considera que isso se torna um legado? O Fortaleza hoje consegue olhar mais. E, além disso, se há também movimentos do Fortaleza e de outros clubes para ampliar o número de estrangeiros, porque a gente sabe que o Fortaleza até já Claro, passou o Sim. claro. limite, né? Eu não fico em cima do muro sobre essa situação. Eu acho que tem que ampliar sim no Congresso Técnico. Primeiro, por uma lei de mercado livre. Segundo, pela a forma inflacionada que o mercado brasileiro está ficando depois do advento das SAFs. E depois do advento das SAFs, os clubes grandes que não são SAFs, para não ficarem para trás na capacidade de competição no mercado, estão também levando números estratosféricos aí para salário, transferência. Até o Marcelo falou outro dia que até daqui a pouco o clube da Série A que vai quebrar, porque assim a gente olha como é a realidade do futebol, né? Então, essa possibilidade de aumento de vagas de estrangeiro é uma questão. Eu gosto sempre de falar isso. Não é porque o nome do estrangeiro é mais bonito que o nome do que está aqui. Não é. É única e exclusivamente uma questão de sobrevivência no mercado. Se você tem apenas uma porta aqui, que você tem que sair aqui da sua casa para poder ir trabalhar, e você tem que passar o pé, pagar o pedágio, vão cobrar um preço alto nessa porta. Agora, se tu tem uma saída de pedágio, duas, três, quatro saídas de pedágio, eu não vou ficar refém do preço aqui da primeira porta. É o mercado argentino, o mercado colombiano, o mercado chileno. Então, eu entendo que a utilização dessas vagas de jogadores estrangeiros, ela é sim um grande trunfo, um grande instrumento para que a gente possa tentar se equilibrar no mercado em relação a essas outras potências financeiras que têm surgido no futebol brasileiro. Então, deixo muito claro. Então, Mas a tendência é que dentro desse congresso, então, haja esse Deve haver um movimento. debate, deve haver uma discussão. São alguns times já que estão no limite ou que já estouraram. Eu acredito que time que já esteja no limite vai ser favorável porque ele vai ter ainda o ano. E se acontecer alguma situação e ele precisar ir lá fora de novamente buscar um atleta, né? Entendem? Então, eu acho que não só os que já passaram, ultrapassaram o limite, mas quem está ali também na marquinha vão querer essa expansão no Congresso Técnico que vai ser debatido, né? Vai ser agora, salvo engano, em março. entendi. O Fortaleza hoje tem 8 Isso, estrangeiros que estão ativamente no elenco do Vojvoda, isso. relacionados e tudo mais. Mas tem o Tobias Figueiredo, que É. é português, Uhum. que também ainda está no Fortaleza, mas Claro. não está sendo Sim, sim. utilizado pelo Vojvoda. Como que está a situação do Tobias? A Não, o janela está Tobias. encerrando. Não, o Tobias até o final da janela ele deve ir para outro clube, ainda dessa janela ainda. Então ele vai estar em, Sim, em processo de negociação. está. Empréstimo? Deve ser a priori um modelo de empréstimo. E, Alex, falando agora em empréstimo também, a Uhum, gente viu que nessa janela o Fortaleza só trouxe um jogador por empréstimo, que sim, foi o Kusevich, foi uma troca com o isso. Benevenuto. Todos os outros foram investimentos, compras, ou então é uma oportunidade de mercado, como o Rosseto, que veio Uhum. agente livre e tudo mais. É, é uma bandeira também que vocês levantaram nessa gestão de ter ativos do clube, porque se a gente for ver hoje, tem o Kevin, que está emprestado, mas o Fortaleza já se movimenta Já, já. para A situação do comprar, Kevin já está e bem o avançada. Kusevich. Como é que você vê essa evolução?
Na verdade, Marta, eu acho que é um mix. E aí eu vou até poder abrir aqui coração, porque podcast é lugar para a gente poder abrir e falar de algumas experiências. Quando eu comecei no departamento de futebol do Fortaleza, em 2021, e a gente fazia os contatos com os agentes, com os clubes, né, para saber da situação dos atletas, a gente tinha muito mais facilidade de ter jogador emprestado para a gente. E aí a gente poder colocar uma opção de compra ali no final. Hoje em dia o Fortaleza é visto como um clube competitivo, então ele vai ser um concorrente de muitos desses clubes. Então eles dizem, empréstimo para vocês, ou vocês compram, ou então o jogador fica sem. aqui. É impressionante como já se percebe a mudança de posição, de percepção dos outros clubes para o Fortaleza, né? Você analisa assim, por exemplo, que nos últimos 3 anos, o Fortaleza ficou à frente do São Paulo na Série A nos 3 anos. Nos últimos 3 anos, em 2 deles, o Fortaleza ficou à frente do Corinthians na Série A. Eu tô falando de gigantes do futebol brasileiro. Então, a percepção, Alexandre, assim, de não, deixa lá ele ir lá pro Fortaleza, ele vai lá jogar lá, ser emprestado, depois ele. Tá mudando. Os clubes estão vendo o Fortaleza como um time que vai dar trabalho. Eu volto a falar, isso não muda em nada o nosso passo a passo de humildade. Fortaleza sempre vai entrar primeiro para buscar os 45 pontos, o quanto antes conseguir, mais rodadas terá para buscar o extra. É isso. Né? Então, buscar os 45 pontos sempre é o primeiro passo. Mas você já percebe que essa mudança, Marta, que você bem lembrou, já é fruto da forma como o mercado vê o Fortaleza de uma maneira diferente. Né? Se você pegar, por exemplo, os times que estão vindo da Série B para a Série A, muitos deles estão mantendo a base de contratação assim, um empréstimo. E aí, se permanecer, ou então se o jogador Uma der certo, cláusula uma de cláusula de. acesso. Você está entendendo? Aí você tem essa percepção. O Fortaleza, já no seu, né, na sequência aí de vários anos de Série a percepção do mercado está mudando. Ou seja, o Fortaleza compra, se organiza para comprar, o que nos ajuda em ter o ativo, mas nos atrapalha em termos de limitação de operação. E é uma situação, né, Marta, também que faz com que o Fortaleza necessite se tornar um clube comprador, mas para isso também precisa ter mais investimento. Com E certeza. eu acho que isso está diretamente ligado à situação da SAF. Totalmente. A SAF foi um passo anterior dado para que quando o clube efetivamente precisasse, já tivesse tudo pronto, tudo engatilhado. Então, assim, todo esse processo que foi decidido pelo nosso torcedor, com margens de votação acima de 90%, 95%, foi um passo de preparação para o que estava por vir, é o que a gente está vendo. Essa percepção que você tem, Marta, de que agora só sai venda por compra, é fruto disso. Fortaleza está sendo mais exigido pelo mercado. E eu acho que há também, Alex, uma ideia muito presente na torcida de que, poxa, se tornou SAF, agora alguém vai depositar 300 milhões no Fortaleza, que é muito que eu acho que o Bahia tem Eu posso isso não comprar apenas ti? de Eu compra. posso não comprar ti só para quebrar essa ideia? Você sabe desde quando o Atlético Paranaense é SAF? Atlético Paranaense é SAF? 2020, 2021, Dezembro de 2021. 2021. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi que chegou lá já e deu os 300, 400 milhões? Nós estamos em Ninguém. 2024. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Foi pela mudança de formato do clube, a melhoria e profissionalização dos formatos internos e pela possibilidade de captar investimento. Então, deixar o clube pronto. O Atlético Paranaense também está em 2024, está pronto dessa maneira 2 anos antes do Fortaleza e ainda não houve nenhum aporte. Percebam, é isso. E esse é o ponto, né? Porque não se faz necessário ter um cara que vai comprar o clube. Claro. Vai Você ser tem dono outras do clube. facilitações Sim. dentro da SAF. Muitas. Para a tomada de empréstimo no mercado, a possibilidade de emissão de debêntures do futebol, né? Tem várias outras maneiras que você pode se capitalizar, né? Só por ter se convertido no formato de SAF. E o que eu ia querer entender é se essa transição já não foi concluída ainda, né? Mas em que estágio ela está? Porque houve a votação, a gente já tem outras figuras do Fortaleza agindo dentro da SAF, há um conselho também, mas ela ainda não foi totalmente concluída, né? Então, em que estágio está? E eu vejo também alguns torcedores falando, poxa, será se a associação vai ficar ainda com o centro de excelência, com a área das categorias de base, que a gente viu que em outros modelos isso não Claro, aconteceu. não, só para o torcedor ficar tranquilo. O patrimônio é todo pertencente à associação, 100%. E hoje, 100% das ações da SAF são da associação. Né? Então, o processo já está em fase de conclusão, já bem no finalzinho, né? Tem a questão da cisão do patrimônio, do que é que vai passar para a SAF.
mas já está em fim de procedimento e o que eu posso garantir para o nosso torcedor é que todo o patrimônio do Fortaleza permanece com a Associação Fortaleza Esporte Clube, né, do qual eu sou presidente, né, de qual a gestão cabe à minha pessoa. Mas torcedor, fique tranquilo em relação a isso, nós estamos num formato extremamente seguro do ponto de vista da operacionalização de venda e sempre, em toda e qualquer situação, quem vai decidir se aparecer qualquer proposta, chamar todos os sócios torcedores, os sócios proprietários para na Assembleia Geral votarem. É assim que funciona. Você já tem algum planos de usar outros meios sem ser a venda de ações? Por exemplo, você Uhum. citou aí um empréstimo, alguma E coisa isso tem nesse algumas sentido. coisas, né? Já Algumas está opções. no planejamento? Na verdade, só para você saber, Marcos, aí até também uma distinção de funções, né? Quem vai fazer esse tracejo de planejamento é o Conselho de Administração da SAF, né? Eles é quem vão ter essa possibilidade de deliberarem sobre Essa isso. estratégia. A E estratégia. isso não chega, digamos assim, para a associação nesse Sendo momento. muito A claro. não ser que seja uma venda de ação, é isso? Claro, claro, sendo muito claro, exatamente, sendo muito claro. O Conselho de Administração da SAF, ele está sempre muito próximo, muito presente da minha participação, eu estou sempre sabendo das Sim. reuniões, dos conteúdos e tudo mais, mas é um órgão próprio, né? Então essa deliberação aqui é feita. Agora você foi na chave da questão. Se for uma situação de venda de ações, aí a associação precisa ser Perfeito. acionada, o Conselho Deliberativo é acionado, há a convocação da Assembleia Geral, né? E aí a decisão sempre vai ser do nosso torcedor, em toda e qualquer situação. Não houve nenhum avanço, mas tentando extrair um pouco mais de ti, já houveram Claro. sondagens, né, nessa linha. Já sobre você disse de compra de ações, mesmo minoritárias, né? Porque ficou muito claro qual é o modelo de SAF do Fortaleza. Sim. Isso Isso. está claro desde o início, o nosso torcedor votou dessa maneira. Assim, inclusive o mercado até dizia, cara, será que vai aparecer alguém Ninguém vai interessado tentar, em né? comprar ações de maneira minoritária? Sim, apareceram, e não foi uma não, foram algumas. Mas o clube está bem equilibrado, está saneado financeiramente, no momento certo, né, em que houver uma coisa, realmente um modelo proposto interessante, um acordo de acionistas que seja viável, né, sem dúvida nenhuma o nosso torcedor vai ser chamado para decidir. Até lá o clube está bem equilibrado financeiramente, está caminhando, né, e a gente está sempre dando o melhor para terminar o ano com os desafios que são grandes. Financeiramente, nessa Série A, nesse nível de competitividade, os desafios são gigantes, por isso que a gente tem que estar todo mundo junto. Surgiu até uma história aí, um boato, digamos assim, sobre o PSG ter interesse em comprar alguma coisa do Tomem Fortaleza. muito cuidado Tem com Não, isso. a gente nem Não, mas sequer eu, noticiou, mas mas como surgiu, Martinha, eu vou aproveitar essa só para sua. colocar na Não, eu sua. posso dizer pra ti? Eu tô tão feliz que tu levantou essa bola. É. Tão feliz. Porque eu tava morrendo de vontade de falar uma coisa pro nosso torcedor que eu sei que acompanha o podcast e que ele fique sabendo. Hoje nós estamos na chamada era da pós-modernidade, onde a informação ela é criada por qualquer pessoa. Eu posso chegar agora em casa, criar o blog Leão, Amor pelo Leão. Pronto, Amor pelo Leão. E eu lá começo a botar um bocado de notícia. Um dia desse eu vi no YouTube uma thumb, né, que chama assim para chamar a atenção. Fortaleza dá chapéu no Flamengo e traz Bruno Henrique. Eita. Qual o sentido que tem um negócio desse? E aí eu falo que o problema não é só os likes, os views que essa pessoa quer, é a manipulação de informação. Porque muito torcedor cria uma expectativa de que aquilo é verdade. É o que ela gera, Criado né? por quem? Qual foi o jornalista? Amor pelo Leão, nome da página. Pronto. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso gera no nosso torcedor uma expectativa. E quando a expectativa não é atingida, gera uma frustração. Então é uma fábrica de frustração quando você passa a produzir fake news. A gente tem que ter muita responsabilidade. Alexandre, eu vou dizer uma coisa pra ti. A coisa que eu mais fico feliz como dirigente, eu tô vendo isso muito no futsal, é a alegria de tanta gente que passa a semana trabalhando, se esforçando, vendo o time dela sair vencedor de uma quadra, a satisfação que eles saem grandes, os torcedores. Nós temos que ter muito cuidado com a alegria dessa gente. Muito cuidado, porque são pessoas que muitas vezes sofrem a semana toda. E elas querem ser felizes no final de semana. Então, o nosso trabalho tem uma responsabilidade enorme, e vocês me conhecem já de 4 anos de convívio aqui no futebol. Como eu levo a sério a minha profissão. E hoje eu vejo a ocupação de cargo que eu tenho no clube como uma profissão. Porque a alegria de milhões de cearenses depende de uma vitória do Fortaleza. E a gente não pode abrir mão e dar o melhor. Por isso que eu fico preocupado com essa frustração, Marta. Sim, sim, Por isso que verdade. me dói esse tipo de coisa acontecer. Mas vamos em frente.
Alex, antes da gente entrar mais no quesito das novas modalidades, já citou aí o futsal, a Claro. gente quer saber um pouquinho sobre isso. Eu queria só saber um bastidor. Esse podcast vai Da- demorar muito, eu tô logo avisando. Pode cortar aí o tempo da hora Pode, aí que não vai. tem problema por não, não mim, tem problema não. viu? Um bastidor agora da renovação do Voivoda. A gente sabe que a chegada do Voivoda aqui passou Claro. muito por você. Você Uhum. foi o cara que chegou lá e disse, olha, tem esse argentino ali, ele Sempre falo, Como né? Foi diria- o primeiro como que diria os- entrou na sala com o nome. Como É. diria o Joinha, nosso querido Sérgio Papelinho, um abraço pra ele que tá lá em Belém, o vai e volta. Quando eu disse voivoda, né? Ele vai e volta? Não. Então, você também esteve participante dessa Sim. renovação dele. O pai falou um pouquinho o Aham, que de fato aconteceu. Ele Claro, recebeu um convite claro. prontamente de uma seleção, que Uhum. depois a gente imediatamente já foi apurar e descobriu Sim. que era a seleção chilena, Uhum. que é uma seleção hoje que tem foi recentemente, 2015, 2016, Campeã da Copa bicampeão da América, Copa isso. E América. tem a relação com o Com Vojvoda o por ter Chile, trabalhado sim. lá, né? Perfeito. E como que você participou nisso? Teve uma conversa com ele? Assim, eu vou ser muito Voivoda? sincero, Marta. Hoje em dia, quem está mais à frente desse contato operacional, como eu digo, de contrato, de ver números, de tudo mais, é o Marcelo e o Bruno, né? Mas, assim, a nossa amizade que eu tenho com o Prof, né? E, assim, eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu vi um profissional maravilhoso surgir para o futebol sul-americano, né? Ele vinha com outros trabalhos muito bonitos na Argentina antes, mas o Fortaleza é um marco na vida do Vojvoda, isso é um fato, ninguém pode negar. E assim, eu me surpreendo a cada dia que passa com a humanidade dele, né? E assim, eu tenho muitas conversas com ele, tive muitas conversas, e ele sempre chegava para perguntar: Alex, o que você acha de tal clube? Alex, o que é que você acha de projeto de ir para tal agremiação ou seleção, alguma coisa? E eu sempre parti muito de um princípio para ele, dizendo: prof, tudo aquilo que for seu, Deus vai guardar para ti. Você pode ficar tranquilo. Você é um cara novo, ainda não chegou, ainda tá com seus 40 e anos, 40 e pico aí, como fala, né? 46, eu acho, 40 a 47, 47. mais ou né? menos isso. E ele é um cara que vai ter muito tempo ainda. E ele tá construindo uma história belíssima no clube, né? Então eu sempre digo, prof, você tem aqui todas as ferramentas para continuar evoluindo. O que você quer, que é evoluir, esse clube também está evoluindo. Eu lembro que no final de 2022, quando a gente fez uma apresentação para ele ficar para 2023, ele dizia assim: bem, mas eu já tô 2 temporadas seguidas indo para Libertadores e agora eu quero disputar um torneio internacional para ganhar. Eu falei: você vai ficar aqui, você vai poder disputar um torneio internacional para ganhar. E a gente chegou à final da Sul-Americana esse ano, né? Então, a evolução que ele busca para a carreira dele, o Fortaleza está caminhando junto com ele. Tá apresentando Tá isso. apresentando junto. Então eu sempre digo para ele: prof, essas oportunidades elas vão vir do mercado, mas lembre-se, você tem uma missão aqui no Fortaleza, né? Você tem, e ele é um cara que é muito emotivo também, muito sentimental. Então ele vive o clube, ele já entendeu qual é o papel dele de mola propulsora nesse momento dessa sequência de evolução. E eu fiquei muito feliz, assim, até emocionado, porque já acompanhava vários clubes sendo recusados por ele, mas uma projeção desse tamanho, né, pessoal, é uma coisa que é a oportunidade de ele disputar uma Copa América, é a oportunidade de ele disputar um ciclo para ir para uma Copa do Mundo. É o sonho de muita gente, E né? agora Que é a treinador. Conmebol aumentou o número de vagas para a Sim. Copa. Você tem 7 indo para a repescagem, 6 classificando direto, cá para nós, bem plausível, né? A pessoa poder disputar uma Copa do Mundo por uma seleção nacional. Então, isso só mostra o tamanho da pessoa que o Vojvoda é, do comprometimento que ele tem com a história do Fortaleza. Mas assim, como é que eu posso falar? Ele vai bater o recorde do Moésio aqui daqui a algumas Sim. partidas. Mas o orgulho que eu tenho é do meu amigo Juan. Sabe, assim, da simplicidade dele. Ele pegar o meu filho ali quando ele tava voltando num voo fretado lá do jogo do Red Bull, que foi um jogo de alívio pra gente ali no final do Sim. ano. E o meu filho muito agitado, ele botar o meu filho ali no colo pra brincar com massinha de modelar. Esse cara é diferente. Esse cara é um cara incrível do ponto de vista profissional, mas ele é um cara que tem assim uma humanidade que é rara nos dias de hoje. E o Fortaleza tem muita sorte de Deus ter colocado um presente na vida do Fortaleza, que é o Vojvoda, que entendeu esse clube, que entendeu o futebol nordestino, Sim.
Isso é muito importante. Ele é um defensor do futebol nordestino. A gente percebe nas E na palavras empolgação dele, dele sim. que ele fala. E o respeito que ele tem a todos que fazem parte do futebol nordestino. Isso é muito importante. Eu costumo falar sempre quando a gente está comentando sobre o Vojvoda que ele sempre olha o Fortaleza como alguém que está do lado, né? Não de cima para baixo. Exatamente. Ele se coloca com esse respeito. A Marta tá falando de bastidor e ele pergunta bastidores de negociações. Uhum. Você teve alguma negociação que você pensa que, poxa, essa foi muito difícil, tivemos que fazer isso e aconteceu? E tem alguma que você pensa que tentou muito e acabou não acontecendo? De cabeça eu já lembro de um nome que jogava lá na Alemanha, mas vou deixar você contar aí alguma história. Rapaz, você gosta de puxar essas situações. Vou falar aqui pra você assim. Uma contratação que eu lembro com muito carinho, né, de que a gente participou e foi uma contratação bem sucedida. Eu poderia citar várias aqui, né? Mas eu gosto muito de falar do caso do Silvio Romero, pelo envolvimento que a gente teve com a família, pelo grande profissional que o Romero é, pelo líder que ele foi, pela importância que ele teve nos anos de 2022 e 2023 no clube. E é um cara que nunca vai ficar para trás na nossa história. Nunca, né? Alguns momentos em que ele não esteve bem não definem quem foi o Silvio aqui, né? Quem estava no dia a dia dos funcionários, quem viu o esforço que ele fazia pela instituição, os sacrifícios que ele fez quando ele não esteve em campo, sabem quem foi o Silvio Romero para o Fortaleza, né? E a história de vida da família dele, da Sara, do Mateu, que a gente Sim. viu tendo evoluções muito legais aqui, foi assim uma história toda muito bonita, né? E o Silvio é um cara que segue conversando comigo sempre, assistindo jogos, torcendo pela gente. Então, assim, ele é um cara muito especial que me ajudou muitas vezes em outras negociações. O Silvio, Isso. pessoalmente, me ajudou muitas vezes em outras negociações. Então, assim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, é uma negociação que eu guardo muito carinho pela pessoa, não só que ele se mostrou, mas também pelo que ele deixou no Fortaleza, pelo legado que ele deixou no Fortaleza. O Silvio é um cara que na Argentina é muito respeitado e o Fortaleza é um clube pelo qual o Silvio Romero jogou. Então isso daí também pra gente é muito importante. E você Só falou a interromper situação... aqui, Alex, mas foi só. Você falou tudo isso sobre o Romero e Claro. tal, mas o chapéu no Ceará também deu. Não, Tem um eu gostinho. posso ser muito sincero, Marta, assim, eu não entro por esse lado, de verdade. Sim. O que acontece é a disputa. Você tem dois times fazendo propostas, 3, 4, 5, 6 times fazendo propostas. Essa situação eu acho que ficou mais porque a proposta do Ceará ela foi noticiada pela imprensa e a gente naquele momento não teve proposta noticiada pela imprensa. Foi mais por isso. Mas eu tenho o maior respeito, então isso daí realmente eu volto a falar. Eu sei que o torcedor gosta do folclore e tal, isso faz parte. Mas foi uma operação que caminhou de maneira paralela e assim temos o maior respeito sempre. Ficamos felizes porque ele aceitou o nosso projeto de trabalho, né? Eu particularmente fui no neurocirurgião infantil com ele, fui depois ver a questão da adaptação do apartamento dele. Então eu acho que tudo isso aproxima a gente das pessoas. O Sim, futebol com ele precisa certeza. ser visto muito sobre essa ótica humana. E eu tenho muito orgulho do Silvio. Sobre essa outra situação que o meu amigo falou aí, foi outro amigo que eu fiz no futebol, Lucas Podolski. Olha né? aí. Inclusive, conversa comigo no WhatsApp, manda mensagem para Rapaz. mim depois de jogos. Mandou uma mensagem para mim chateado pela perda da final da Sul-Americana. Tá Agora, tô acompanhando, falando né? 2023, eu falei com ele em 2021. Virou torcedor. Né? Cara, muito legal, né? Converso com ele eventualmente. Tivemos 2 ou 3 reuniões de vídeo, né? Falando sobre um projeto para ele aqui, falando sobre uma ideia para ele aqui no Brasil. Ele que se identificou muito na Copa de 2014, né? Sim. A Vestia cultura camisa A do brasileira. gente time, viu, né? tava na que batucada na sim. Bahia. Ele gosta, ele é um cara muito alegre, então ele gosta de estar perto. E é um campeão mundial, né? O Podolski é um cara que, assim, transcende. Eu respeito muito os campeões olímpicos e os campeões mundiais. Para mim, eles se tornam símbolos do esporte. E o Podolski é um cara, assim, simpaticíssimo. Uma energia muito Uma energia, forte. uma energia muito boa, né? E eu lamento muito que ele no detalhezinho, e eu entendo, ele preferiu
ali voltar para a cidade da Polônia, do time da terra natal dele. Falava que os filhos dele tinham rodado o mundo inteiro, mas nunca tinham visto o pai jogando ali ao lado Na de terra casa, natal. na terra natal, e a gente entende, né? Mas ele é, assim, uma figura muito bacana, assim, um cara que acabou sendo um amigo que eu fiz e que eu ainda hoje trato com ele sobre futebol. Então não tem nada realmente de existe. folclore, né? Porque Não. tem muita Realmente gente que existiu a acha Não, que... tentativa. já que nós estamos em 2024, agora eu não tenho medo mais de falar do que a gente passou. Foi uma situação assim bem legal e foi por muito pouco, né, que essa situação Vingou. não Ai, vingou. Deus, imagina aí, ó. É, Campeão mundial. Gostei, viu? foi Esse bem bastidor legal. aí foi importante, É. Alexandre. Vai render muitos likes. Vai render. Alex, Mas a amizade segue, isso é o mais importante. E ele o torcedor acompanhando, segue né? também, né? No WhatsApp Ele sempre. acompanha o Fortaleza. Acompanha. Olha aí. E em algum Fortaleza tem um momento, torcedor muito. aí depois pode Depois eu vou lá na mostrar Arena aqui, depois. Castelão. Depois no Pronto. bastidor eu vou mostrar E para você. exatamente. Quando é que ele vem aqui na Arena Castelão? Temos O que convite já foi convidar. feito, Temos, certamente, né? temos que Feito convidar aqui, para que ele Podolski. possa vir, mas assim, realmente são situações curiosas do mercado. Alex, a gente agora quer falar um pouquinho sobre essa sua mudança de cargo, Uhum. como que você está lidando com tudo isso. E, claro, das modalidades que o Fortaleza vem fortalecendo cada vez mais, além do futebol profissional, além do futebol masculino, Claro. que a gente sabe que é o alicerce ali de tudo, é o que proporciona que o Fortaleza tenha força no basquete, tenha força no futsal, que está voltando agora, tenha força em vários Futebol outros... americano. Futebol americano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que tá essa retomada do futsal, por exemplo, muito forte. A gente trouxe o Valdinho aqui também Legal. no Fortaleza Cast recentemente. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essas outras modalidades, o basquete. Como que você está lidando com tudo isso agora de uma maneira mais... Deixando claro para o torcedor, o Alex, né, como presidente da associação, ele tem essa função de fazer o clube crescer, não apenas em outras modalidades esportivas, até porque é o Fortaleza Esporte Clube, né? Não só em outras modalidades esportivas, mas também fazer com que a relação do torcedor com o clube através do esporte ela fique mais forte. Sim. Então eu divido a minha atuação, vamos dizer assim, a minha ideia de planejamento junto com o nosso diretor de esportes, que é o PC, queria fazer um registro, um cara assim que é um braço direito para mim na operacionalização de tudo isso, é um monstro para trabalhar. Então ele tá junto comigo, Paulo César. Nós dividimos basicamente em 2 pilares. O esporte de alto nível, de alto rendimento, e aí nós temos marcas de onde o Fortaleza entrar, ele tem que entrar para competir forte, para orgulhar o seu torcedor. E nós temos aí um trio, vamos dizer assim, de ferro aí do Fortaleza, que é o basquete, que está sendo brilhantemente gerido pelo Thales, e a gente está sempre perto. Inclusive, amanhã, no sábado, eu estarei lá, Fortaleza e Pato Branco, né? No CFO. O Fortaleza Futsal, que nós estamos agora desenvolvendo agora do último mês, dessa conversão mesmo, desse momento de assunção meu da associação. E o futebol americano, que chegou invicto até as finais da Conferência Nordeste, da Liga Brasileira de Futebol Americano, e continua evoluindo bastante. Inclusive, trouxemos agora recentemente o ex-treinador do Cruzeiro, que também tem passagem pela Seleção Brasileira, e é o treinador do Fortaleza de Futebol Americano. Nós temos esse bloco, que é o bloco dos esportes de alto rendimento, e nós temos o bloco que eu estou desenvolvendo, e nós vamos agora aproveitar esse momento de podcast para dar algumas prévias do que vai ser novidade. Spoiler. Né? Spoiler. Para o torcedor. Isso. De aproximar o torcedor do clube através dos esportes, né? Os esportes, mas não com o objetivo de competitividade, de busca, mas sim esportes com o objetivo de recreação, de confraternização. E aí a gente passa a pesquisar, e aí eu passei alguns meses, Alexandre, entendendo na nossa cidade quais são os esportes que são muito praticados, né, pelas pessoas no dia a dia. Um sócio torcedor no dia a dia. O futsal, o handball, os esportes eletrônicos, o beach tênis, a corrida de rua, né? Então a gente vai passando a perceber essas oportunidades e nós vamos lançar uma série de situações abertas ao público, ao torcedor do Fortaleza, que queiram praticar esporte junto com o clube, né? Então eu estava mencionando aí para vocês, por exemplo, algumas novidades, né? A gente vai ter o lançamento de uma etapa de corrida de rua do Fortaleza ao longo do ano, para que os corredores de rua, que a gente sabe que tem várias corridas ao longo do ano, possam também fazer parte das nossas etapas de corrida de rua. Vai ter a etapa PC, vai ser ali naquela área. Vai ter a etapa PV, vai ser na área do PV. A etapa Castelão e a etapa
Praia de Iracema, que é o cartão postal da nossa cidade. Sim. Então, a gente vai fazer as etapas ao longo do ano para poder a corrida de rua ser retomada, né, dentro desse quesito da saúde. Nós vamos ter, por exemplo, lançamento, e aí é uma coisa também que a gente está projetando, das escolinhas de natação do Fortaleza. Fortaleza também entrando no esporte aquático, a gente já tem uma equipe de natação, tem uma equipe de polo aquático, inclusive a gente está trabalhando um grande nome da natação para de repente representar o Fortaleza também nas raias, né? Então, tem uma escolinha de natação para o clube. Eu quero muito fazer a Taça Leão Social. Taça Leão Social é uma taça que nós vamos fazer para as comunidades, tanto de disputas em futsal e em handball. São dois esportes que são muito frequentes, né, nas escolas, como a gente sabe. Então eu quero fazer essa organização dessa Taça Leão Social. E também a possibilidade da gente ter um campeonato para torcedores de beach tênis ao longo do ano, né? A questão da corrida de rua que eu já falei, a questão dos esportes eletrônicos, que eu acho também a gente tem como congregar os torcedores, de repente fazer um campeonato ali, inclusive congregando atletas e torcedores, fazer jogos de dupla mistas, entre um sócio torcedor e um atleta, e a gente fazer essa competição com transmissão pela TV Leão, não só no FIFA, mas também em outras modalidades de jogos eletrônicos. Mas a ideia, como vocês podem perceber, é uma ideia muito vasta de eu manter, através de esportes que todos nós gostamos de praticar, a proximidade com o clube, o ano inteiro. O que eu quero é calendário. O que eu quero é entregar para o nosso torcedor o ano inteiro nas competições de sócio-torcedor, de torcedor do Fortaleza. E principalmente com saúde, trazendo qualidade de vida para aquelas pessoas, para que elas possam ter realmente uma melhora, que o Fortaleza possa se aproximar do seu torcedor e, através do esporte, melhorar a sua qualidade de vida. Estrategicamente, né, eu acho que a gente pode falar de planejamento de talvez não só dar uma agenda, não Uhum. só aproximar, mas até captar novos torcedores, né? Porque Sim. a gente fala do futebol como ponto central, mas há outras praticantes de esporte que gostam de outras modalidades. Então, eu queria te perguntar se é de fato isso também, se essa minha linha de raciocínio Tem. também está dentro da estratégia, e se a gente pode expandir também a alta performance, porque se hoje são 3 modalidades e o Fortaleza vai estar plantando sementes em outros Uhum. esportes, Uhum. porventura, né, com investimento, isso também pode virar alta performance. Claro, e assim, nós temos, eu mencionei esses três por um exemplo, né? Eu falei do basquete, do futebol americano e do futsal Isso. como exemplo. E eu quero falar um pouquinho depois do futsal de maneira separada. Mas nós temos o handball, que é decacampeão cearense, né? Nós temos uma equipe de hóquei também que é tradicional aqui no nosso estado. E aí nós vamos ampliando e ampliando e ampliando. Eu sou, como você sabe, um presidente super encorajado ao trabalho, aberto a querer conversar com pessoas que praticam esporte, que querem dar visibilidade para seus esportes e trazer, de repente, um projeto bacana para que a gente acople a marca. Não só fala, mas como pratica, né? Exato, mas só tem uma coisa. Eu gosto de ganhar pra caramba, Alexandre. Então, dentro do esporte de alto rendimento, obviamente há investimento, há visibilidade, mas há cobrança. Quem sustenta esse escudo aqui, que eu sempre faço questão de botar aqui esse brochezinho, o pessoal pergunta onde é que eu arranjo tanto broche. A torcida, inclusive, pede para eu entregar o broche depois do jogo. Mas quem anda com esse escudo aqui, eu ando com ele pertinho do coração, porque onde o Fortaleza tá, o Fortaleza tem que ganhar. E isso daí é o que faz a alegria do nosso torcedor. Então a responsabilidade é muito grande. Por isso que eu faço uma análise, eu vejo como é que eu vou entrar, mas tem que ser competitivo. Eu fico feliz de ver o basquete entre os 8 melhores do Brasil, como está hoje na tabela. Eu fico feliz de ver o futebol americano chegando na Conferência Nordeste na final invicto, 7 jogos, 7 vitórias. Eu fico feliz de ver o futsal estreando bem contra a fortíssima equipe de São João de Jaguaribe, atual campeão cearense, atual campeão do Nordeste, vencendo o jogo. Esse é o Fortaleza. Esse é o Fortaleza. Aí você disse que queria falar um pouquinho do futsal. Vamos lá, Microfone aproveitar aberto, aqui. que já estão ali, já. Encerra, Já pelo estão amor de Deus. pedindo para enxergar, é verdade. Mas o do futsal não posso deixar de falar. Eu acho que o nosso estado ele precisa recuperar a vocação que ele tinha para o futsal. Já existem outros projetos, obviamente, em andamento, mas o Fortaleza ele quis entrar agora com o peso da sua marca e com o seu conceito que nós temos no clube e no campo para a quadra. E quando eu falo sobre isso, eu falo com muito carinho porque o professor Facó, que é o nosso treinador, sabe, o Caio sabe, que é o nosso supervisor, o PC, que é o nosso diretor de esporte, sabe. Eu estou muito empolgado e muito dentro desse projeto do futsal, por tudo que envolve, pela retomada de uma tradição desse estado, pela aproximação das crianças com a quadra, pela possibilidade de fazer uma transição técnica melhor da quadra para o campo, como uma forma até de encorajar os garotos que querem ser jogadores de futsal. Poxa, ele tem ali o Valdim.
O Valdir com dezenas, centenas de jogos pela seleção brasileira. Um cara que foi É um exemplo. Não, o Valdir saiu daqui, né? Do Violeta, como ele costuma dizer lá, o bairro dele, e foi para o mundo, né? A gente tem outros grandes exemplos de jogadores dentro do nosso time. Eu só não vou sair falando um a um para não ser injusto, mas o Valdir, ele é um símbolo do futsal brasileiro. Sim. E esses garotos podem olhar e dizer, cara, esse cara estava aqui, ele foi para o mundo, ganhou tudo com a seleção brasileira e tá aqui jogando no CFO. Eu quero ser igual a esse cara. Isso tira muita gente da droga. Isso tira muita gente do crime. E o Fortaleza não pode perder isso. Então, como eu estou dizendo, retomada da tradição do esporte, o melhoramento da questão de rebuscamento técnico da quadra para o campo, a possibilidade de dar para esses garotos oportunidade, né? Então, de inspiração também no esporte. Então, assim, eu volto a dizer, o futsal para mim é algo que eu estou muito feliz, estou realmente acompanhando de perto e tenho certeza que nós vamos fazer um grande ano. E quero desejar sorte aí nessa empreitada nova, Alex, que você já iniciou no futsal, no basquete, no hóquei, no futebol americano, Na natação. na natação, Natação, todo isso. esse calendário que o Fortaleza Isso. vai oferecer agora para o seu torcedor também participar. É, de fato, uma iniciativa muito interessante, muito importante também, envolvendo tudo que você já explicou aqui. E o torcedor vai, tenho certeza, vai cobrar, viu? Quando é que vai Claro. começar isso daí? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vim da arquibancada. Eu conheço a minha torcida. E ele é praticante de artes marciais, viu? Isso, Depois vai chegar Fui também. federado no Muay Thai, Vai chegar também quem também. sabe as artes marciais cheguem aí. Alex, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente estourou um pouquinho, viu, ô Mas Alexandre? é porque o Um papo pouquinho só. flui, o Termometro papo é vai bom. puxar minha orelha Vai mais tarde, não, mas quando a ele vê gente o vai dar um conteúdo. jeito. A gente vai dar um jeito. Martinha, muitíssimo obrigado pelo convite. Alexandre também está sempre às ordens lá no clube. E dizer para a nossa torcida tricolor maravilhosa que confie, nós vamos fazer, se Deus quiser, um grande ano. Não só no futebol profissional, clube. como clube. É Fortaleza clube. Esporte Clube. Exato. Exatamente. Nós vamos Então fazer é um grande isso, ano. gente. Muito obrigada, Alex, de novo. Obrigado, Ale, muito obrigada. Que agradeço. Não deixar no vácuo, Não, né, por jamais. favor. E claro, todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Fortaleza Cast. Claro que semana que vem tem mais, a gente vai seguir aqui com os nossos episódios semanais toda sexta-feira no YouTube do Jogada, toda sexta-feira às 8h30 da noite na telinha da TV Diário, no seu tocador de podcast preferido. Também você pode acompanhar na Verdinha. Um beijo, gente. Tchau, tchau e até a próxima.